vossa orientação. Quero ler aqui em Mateus capítulo 24, versículo 4 em diante, diz assim: Respondeu Jesus e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e ouvirei de guerras, rumores de guerra. Olhais que não assustei, porque isto é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então, o que nós ouvimos agora neste momento, que a palavra de Deus nos mostra que nos últimos dias, Jesus nos relata que haveria guerras, rumores de guerras, fome, peste e terremoto. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho e filho contra pai. Nós vemos isso está acontecendo e Jesus falou, é misto que tudo isso aconteça, é necessário que tudo isto aconteça. Mas Jesus falou que ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho. Nós vemos as doenças, as pestes, as guerras, a fome. É necessário que tudo isto aconteça, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Um lado dói na alma, no coração, da gente ver a situação que está acontecendo no mundo, as guerras e o resultado das guerras, fome. Nós vemos a fome, as doenças que está acontecendo, mas Jesus alertou, isto é misto, que tudo isto aconteça. Jesus quer dizer que é necessário que tudo isto aconteça, porque nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Isso é para despertar a todos para a palavra de Deus. Mas mesmo o que está acontecendo no mundo, muitas pessoas ainda não estão acreditando na palavra de Deus, não estão acreditando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão dormindo espiritual. Muitas pessoas estão zombando da palavra de Deus. Mas Jesus disse, isto é misto, é necessário que tudo isto aconteça. Veja o resultado de uma guerra. O resultado de uma guerra, as consequências é a morte. As consequências é a fome. Veja este vídeo. Que situação difícil. As pessoas correndo atrás de comida. Isto é as consequências de uma guerra. Toda guerra gera as consequências, fome, gera morte. Então nós vemos que a situação está difícil. Mas quero alertar, dizer que isto é misto, que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Como nós vemos aqui neste vídeo, mostra que a situação das pessoas com fome, sem ter alimento para comer, brigando por resto que sobra. Não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus ele nos alertou que tudo isto é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim.
Quando Jesus falou que ainda não é o fim, porque o que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 24, ele relata sobre as guerras, a fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, peste. Nós vemos tsunami, nós vemos o amor de muitos se esfriando. Mas quando Jesus termina o versículo 8, diz assim: tudo isso é o princípio das dores. O princípio das dores significa começo. Então significa que haverá algo pior do que está acontecendo hoje. Nós vemos que já aconteceu, a coronavírus parou o mundo. A gente não podia sair sem saber se voltava, vinha com a doença, porque era um vírus invisível, ninguém estava vendo. Ninguém sabia quem estava com essa enfermidade. Com esse vírus, a gente ia para trabalhar, algumas pessoas foi reduzido, mas a gente não sabia se ia voltar sã. Então veja o que aconteceu. Mas quando Jesus relata que é o princípio das dores, ainda é o começo, é porque Jesus está dizendo que haverá algo pior do que está acontecendo hoje. Quando nós vemos essas guerras, essas fomes, essas doenças acontecer, então Jesus está dizendo que é o princípio das dores, mas vai vir algo pior do que está acontecendo. Vamos ver na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim, ó: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco há de haver. Ok? Sabe o que Jesus quer dizer aqui? Haverá tão grande aflição naquele dia, e nunca houve até agora o que vai acontecer naquele dia. Será o pior momento da raça humana aqui na Terra. Então você, meu amigo, meus parentes, meus vizinhos, é um alerta para o que está acontecendo. É um despertamento, dizer: desperta tu que dorme. Tem pessoa que está dormindo espiritual, não é um dormir fisicamente, não, é dormindo espiritual. A gente vê essas coisas e na mente das pessoas ainda achando que é normal. Mas eu quero dizer, vai vir algo pior do que está acontecendo hoje. Isso é um exemplo do que vai acontecer, só que será pior do que está acontecendo hoje. A briga de hoje é por herança, dinheiro, mas no período da grande tribulação, a briga mundial será por comida, água. Então, haverá o que está acontecendo hoje, haverá coisas piores. Aumento das guerras será piores. As doenças serão pior do que está acontecendo hoje. E a Bíblia diz que os homens vão desmaiar de tanto terror. Então, como eu posso escapar de tudo isso? Do que vai vir algo pior? Como que eu posso escapar? É só aceitando Cristo como o único e suficiente Salvador e obedecer a sua palavra. Porque a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Jesus, ele vai voltar. Quando Jesus nos alertou, ele está dizendo assim: olha, esses sinais que estão acontecendo é nos últimos dias. Para mostrar o que está acontecendo é que a palavra de Deus é verdadeira. Se a palavra de Deus nos mostra o que está acontecendo, então tem uma promessa na palavra de Deus que Jesus, ele vai voltar. João capítulo 14, versículo 1 em diante. Não se turbe os vossos corações, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.